no PowerPoint como nós fizemos semana passada. Então é por aqui que nós começamos, tá? Qualquer dúvida, vocês vão interrompendo aí, vocês vão mandando mensagem, tá? Qualquer coisa vocês gritem aí, por favor. Então vamos lá, meus queridos. Acabamos de iniciar então a nossa aula 2 aí da Química A. Ó, a gente vai estar trabalhando a parte da eletrosfera do átomo. Lembra que a semana passada a gente chegou até essa ideia. A gente viu que o átomo tem um núcleo muito pequeno, formado de prótons e elétrons, e que ao redor desse núcleo, os prótons e nêutrons, e que ao redor desse núcleo, os elétrons estão orbitando. Então aí, agora nós vamos entrar nessa eletrosfera. Nós vamos falar de níveis de energia ou camadas eletrônicas, né? Como é que a gente lembra disso? Chegamos até o modelo atômico de Bohr semana passada. E lembra que quando nós falávamos do modelo de Bohr, o que nós tínhamos? Nós tínhamos 7 camadas. E que cada camada comportava um número de elétrons. Ó, por exemplo, a camada 2, 2 elétrons, a camada L, 8, M, 18, N, 32. Então, primeira camada 2, segunda 8, terceira 18, quarta 32, e assim nós repetíamos, né? 32, 18 e 8. Esse é o número máximo de elétrons por camada. Então, ó, começando pela camada K, 2 elétrons, 8 na camada L, 18 na M, 32 na N, 32 na O, 18 na P e 8 na Q. Sempre bom lembrar, teoricamente, nós temos até uma fórmula para definir o número máximo de elétrons. A equação de Heisenberg, 2n elevado ao quadrado, 2 vezes n elevado ao quadrado, onde o n é o número do nível. Então, camada 1, nível 1, n igual a 1. Então, 1 ao quadrado, 1, vezes 2, 2. Primeira camada com 2 elétrons. Segunda camada, 2 elevado ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Terceira camada, 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Então, até a quarta camada, ó, 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32, teoria e prática se encontram. A partir da quarta camada, teoricamente, na quinta camada nós ficaríamos com, quinta camada, 5, então o n, né? 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. Nós teríamos na sexta camada, 6 ao quadrado, 36 vezes 2, 72. E na sétima camada, 7 ao quadrado, 49 vezes 2, 98. Então percebe, teoria e prática, na quinta, sexta e sétima camada, não fecha. Então a gente tem que decorar, não tem saída, tá? Observe então aí o seguinte, como entendemos um orbital? Vamos lembrar do seguinte, quando eu penso em órbita, órbita é um movimento onde eu conheço posição e instante simultaneamente. Quer dizer, eu conheço os dois. Eu sei onde e quando aquela partícula está. Agora, se eu não sei a posição em um instante, eu não posso saber a órbita, que é o caso do elétron. Eu não consigo, eu não tenho técnica, eu não tenho tecnologia que me permita definir a órbita. Então eu posso definir o que? Uma região onde é máxima a probabilidade de eu encontrar o elétron. A isso nós chamamos de orbital. Se você Então, ó, imaginar um pensa aí. núcleo do par, você pode dizer onde cada par está, certo? Mas se ele estiver em movimento, você não pode dizer onde cada par está em qualquer que seja o instante. Apenas a região de probabilidade de encontrá-las. É mais ou menos assim que a mecânica quântica tenta explicar o comportamento do elétron ao redor do núcleo. Então, olha aí o que a gente tem. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha aí o que a gente tem. Nós temos uma ideia, eu gostei muito desse videozinho, porque ele traz exatamente a ideia. Pensa num elétron, ele está girando, a sua velocidade mínima é de 20 mil quilômetros por segundo. Então imagina que ele
tem uma velocidade absurdamente alta. Então eu não tenho como dizer onde ele está. Então eu tenho como traçar uma região. A isso a gente chama de orbital. Vamos lá, mais um pouquinho. Elétron compõe o átomo. É por meio dele que o átomo faz ligação química para formar todas as coisas. Entender como ele se comporta equivale a entender como praticamente todas as coisas são geradas. Moléculas que compõem materiais, seres vivos, coisas fofas, coisas não fofas. Tudo tem a ver com o comportamento dos elétrons. Uranus, a sua movimentação ao redor do núcleo de um átomo foi comparada à movimentação dos planetas ao redor do Sol. O que permite que os planetas não sejam atraídos pelo Sol é a velocidade de órbita de cada um deles. A velocidade de translação da Terra é cerca de 110 quilômetros por hora. Para você ter uma ideia, um foguete chega a cerca de 30 mil quilômetros por hora. Ou seja, nem perto da metade da velocidade da Terra. Então, olha só, gente, para a gente acompanhar um pouquinho esse raciocínio. Então, lembra, eu tenho o elétron, ele não colide com o núcleo e nem escapa do átomo, a gente viu isso semana anterior, né? Então, até vou adiantar um pouquinho o vídeo, porque essa parte a gente já viu, porque ele tem uma velocidade de escape. Então, ele consegue escapar, né, do núcleo, mas também o núcleo consegue atrair ele para que ele não vá embora definitivamente. Então ele fica ali ao redor do núcleo. Como eu não sei onde eu tenho então a ideia de orbital, tá? Opa, deixa eu ir para frente. Agora, então, dali para frente ele só vai explicar isso, a gente já falou sobre isso, não vale a pena a gente perder esse tempo. Então, só queria que vocês tivessem uma ideia do porquê que eu não consigo definir uma órbita, mas só uma região, portanto, um orbital, né? Outra ideia que é importante para nós hoje, subnível. Então, aquelas camadas do Niels Bohr, num futuro logo à frente dele, foi definido que elas tinham subdivisões. Então, eu teria subcamadas, subníveis de energia, que teoricamente seriam sete, mas a gente sabe que são só quatro. Então, grava aí, subnível S, P, D e F. Aqui o número máximo de elétrons para cada subnível. Ó. Subnível S, 2 elétrons. P, 6 elétrons. D, 10 elétrons. F, 14 elétrons. Quer dizer que se esse é o máximo, eu posso ter menos. Eu não posso ter mais, mas eu posso ter menos. Então existe S1 e S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6 e assim sucessivamente. Tá? Então esse é o número máximo de elétrons. Aqui uma curiosidade, ó. Quem é meu aluno sabe que quando eu vou fazer essa aula, eu não me atrevo além do subnível P, né? Mas se a gente fosse aqui imaginar, é só curiosidade, tá? Então nós temos aí, desde o subnível F, desde o subnível S, lá em cima, esférico, né? Bonitinho. Subnível P, que tem aquela dupla hélice, etc e tal, ó. Tá aí, né? PX, PY e PZ. Até aí, beleza. Agora, o subnível D e o subnível F são subníveis mais complexos, né? Por isso que eles têm mais energia, tá? Ah, esse diagrama vai nos ajudar muito. Eu agora vou juntar as duas ideias. Aquela ideia da semana passada, em que nós tínhamos sete camadas, e eu vou juntar os subníveis. Então, olha só, eu tenho a primeira camada. É, eu preciso de 2 elétrons na primeira camada. Lembra que a gente viu isso, inclusive, no começo da aula agora. Então, eu preciso do subnível S. Na segunda camada, eu preciso do S e do P. Por quê? Porque eu preciso de 8 elétrons. O subnível S cabe 2, o subnível P cabe 6. Então, eu vou juntando nível e subnível. No 3, ó, eu tenho, lembra, a gente viu no começo da aula de hoje, 18 elétrons. Então, 2 no S, 6 no P, que já dá 8, mais os 10 do D. Então, 18 elétrons. No 4, eu tenho 2 do S, 6 do P, 10 do D, até aí fechamos 18, 14 no F, para fechar os 32. Então lembra, 2, 8, 18, 32.
Assim a gente fecha. Daqui para frente é só repetir. Então, o nível 5 tem exatamente os mesmos subníveis do 4, né? Então, ó, 5S, 5P, 5D e 5F. O P, os mesmos do 3, 6S, 6P e 6D. E o 7, aqui eu não botei, mas a gente poderia já colocar o 7P, tá? E aí, lembra desse diagrama das diagonais, ó. Opa, vamos lá, temos um chat. O que que nós temos aqui? Nossa, quanta mensagem. O que que nós temos aqui? Oi, oi, oi. O 7 não. Isso, Maria Júlia. É, exatamente. O 7 vai até o 7P. Eu não coloquei aqui, eu não achei a imagem com o 7P, e aí eu não quis construir a imagem, né? Enfim, mas ele sim, ele vai. Aliás, atualmente, nós já podemos até colocar o 8S, porque nós já temos os dois elementos que ainda não têm um nome definido, ainda estão em análise, vamos dizer assim, né? Mas o elemento 119 e 120 já ocupa a oitava camada. Então a gente já poderia falar de 8S1 e 8S2, tá? Ó, lembra desse diagrama? Ele começa, o Bohr já nos dizia que onde a energia é menor é lá pertinho do núcleo. Então a gente começa esse diagrama, ó, distribuindo elétrons. Esse diagrama de Pauling, ele vai te ajudar a distribuir elétron de maneira correta ao redor do núcleo atômico. Então, nos níveis e subníveis corretos. Então, olha só, eu tenho aí o 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, a gente vai fazer assim do começo ao final de uma seta, vai para a próxima. Começo ao final da seta, vai para a próxima. Começo ao final da seta, vai para a próxima. Então, ó, e são diagonais. Vocês estão percebendo? É só traçar diagonais. Uma dica que eu dou, quando a gente observa vestibulares, e aqui não faz diferença, a gente poderia estar falando de CAF, o DESC, o UFSC, o FPR, o URGS, o EM, o EL, o EPG, Enem, não faz diferença. Normalmente, quando a gente precisa distribuir elétrons, vai no máximo até 30. São raros os casos em que a gente ultrapassa 30. Então, olha só, se eu fosse decorar até o 30, lembra, como é que eu faço isso? Eu vou somando o número de elétrons distribuídos. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu botei elétron no 1s2. Então, no subnível 1s eu botei 2 elétrons. Agora, os próximos elétrons eu vou botar no 2s2. Então, coloquei 4 elétrons. Vou para o próximo nível, vou colocar o subnível P. Então, 2p, cabe 6 elétrons. Então, já coloquei 4 com mais 6 dá 10. Agora, 3s2 com mais 2 dá 12. Então, até aqui eu distribuí 12 elétrons. Mas e se eu tivesse que colocar 13? Aí eu pararia no 3p1, 14, 3p2. Porque como até aqui, ó, no 3s2 já deu 12, agora eu vou para o 3p. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18 é o limite dele. Chegou em 18, se eu tiver que colocar 19, aí eu vou para o 4s1. 20, 4s2. Se eu precisar mais, ó, eu vou até o 30, que é o 3D. Né? Então, ó, dá para a gente gravar até o 38. Ó. 30, né? No 3D 10, 36 no 4P, 38 no 5S. Então, decorando essa sequência até aqui, ó, a gente já teria qualquer elemento até 38 elétrons, a gente consegue, qualquer estrutura, né, porque a gente pode estar falando de um íon, não necessariamente de um elemento, nós poderíamos fazer a distribuição então, e a minha sugestão é que vocês pelo menos memorizem até aqui. Claro que a gente poderia continuar e lembrando, 6D, 7P, e caso nós considerássemos o 8S, seria a nossa sequência, ó, 5F, 6D, 7P, 8S. É isso que eu tenho que decorar? Tem, porque esse diagrama não aparece em lugar nenhum. Então essa distribuição tem que lembrar. Aí alguém vai me dizer assim, ó, eu aprendi. Teve um professor, uma professora que disse que a gente poderia fazer a distribuição de outra maneira, que eu poderia fazer colocando 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, e sempre deixando 8 e passando o excesso para frente. Pois é, para distribuir, em alguns casos, isso até funciona, né? Principalmente família A.
Mas como aqui a gente vai trabalhar número quântico, eu preciso da distribuição eletrônica. Ó, então aqui tem um resumo, essa tela que vocês estão vendo, eu juntei as ideias. Ó, eu peguei as camadas, os elétrons nessas camadas, o número máximo de elétrons nessas camadas, a distribuição eletrônica, então nos níveis e nos subníveis, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3 né? Eu tenho aqui aquele diagrama que a gente acabou de ver inteiro, seguindo, começando pelo nível 1, que está lá pertinho do núcleo, que é menos energético, o Borja nos tinha deixado essa informação, e indo em ordem crescente de energia, sempre da menor para maior energia, tá? Então aí o nosso diagrama. Ó, um exemplo. Por exemplo, eu peguei o diagrama para fazer a distribuição do sódio, número atômico 11. Vocês estão vendo aí o de cima aí, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Como é que eu consigo? Por que que eu parei no 3s1? Se vocês somarem os numerozinhos de cima, 2, 2, 6 e 1, a soma dá 11, que são os 11 elétrons do sódio. Lembra? Apesar de que a gente ainda vai falar em tabela periódica, mas esse número que acompanha o átomo aqui, o menor dos dois que sempre acompanham, e nesse caso a gente só teve um deles, então ele é o número atômico. O número atômico é o mesmo que o número de elétrons, então a gente distribui 11 elétrons. Fechou. Ah, Caminho, mas no de baixo tem 10. Por quê? Porque ó, tem uma carga positiva. Quer dizer, quando perde elétrons. Lembra que quem perde elétron perde carga negativa, tira de si carga negativa. Se eu tiro carga negativa, sobra carga positiva. Então, cada elétron que sai, uma carga positiva. Perdeu um, carga mais um. Perdeu dois, carga mais dois. Então, o que ele está me dizendo aqui? Ó? Que o meu número de elétrons é um a menos que o número de prótons. Tanto que está sobrando uma carga mais um. Tá? A mesma coisa com o ânion. Ó. Se eu pegar o cloro, que é 17, eu vou distribuir 17 elétrons. Então tá aqui, 1s2, 2s2, tá? Percebe? O númerozinho de cima, a soma tá dando 17. Então eu vou para o de baixo. Por que que agora deu 18? Porque aqui até não apareceu, era para ter marcado, ó, foi uma falha minha. Deixa eu não gosto disso, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixe-me marcar aqui, menos um, vou colocá-lo. Olha só, e aí a gente já volta aqui. Olha só, ele vai estar Cl menos um. Por que que ele vai estar menos um? Porque ele está com um elétron a mais do que o número de prótons. Então ele está com mais elétrons do que próton. Logo, esse cara vai aparecer então aí para nós com 18 elétrons, porque ele tem 17 prótons, ó, com um elétron a mais, deveria ter 17, então ele passa a ter 18 elétrons, tá? Ah, mas onde é que a gente usa isso além da distribuição eletrônica? Nós vamos usar em tabela periódica. Ó. Então, quando a gente for trabalhar a tabela, eu vou trazer essa informação. Ó, pela distribuição eletrônica, eu sei a posição do elemento na tabela periódica. Então, por exemplo, quem termina em 1s1, o hidrogênio, 2s1, o lítio, depois aqui, ó, 3s1, o sódio, 4s1, potássio, rubídio, césio, frâncio. Quer dizer, eu sei a posição de cada elemento, porque ele vai terminar em 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, e cada elemento tem o seu último subnível, a sua última posição, mas isso a gente vai ver depois lá em tabela periódica, tá? Tomem muito cuidado, principalmente, um elemento que é muito falado é o cobre, que termina em S2D9. Quando a gente faz a distribuição, no caso do cobre, termina em 4S2, 3D9. Todos aqueles elementos que terminarem em D4 ou D9, eles vão se reformular, eles vão se reagrupar, eles vão se reorganizar para uma forma mais estável. Então, olha bem, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei o cromo e o cobre. Olha o cromo, ele termina em 4s2, 3d4. Só que a forma mais estável é a 4s1, 3d5. Então, ele se reorganiza e a configuração. Ah, mas o vestibular vai pedir qual? A correta, essa de baixo. Então, sempre que terminar em S2, D4, passem para S1, D5.
Mesma coisa, terminou em S2D9, passa para S1D10. E toma muito cuidado com esse cara aqui, o cobre, porque ele costuma aparecer com grande frequência, tá? Uma outra propriedade que a gente precisa ver é falar de magnetismo, né? Então, olha aí o paramagnetismo. São materiais que possuem elétrons desemparelhados. Então, para ter propriedades magnéticas, eu preciso que esses elementos, que esses átomos, tenham elétrons desemparelhados. O que é um elétron desemparelhado? Lembra que a gente vai distribuir daqui a pouco? Já vamos entrar? Vai ter setinha para cima, setinha para baixo. Mas eu sei que isso não é novidade, porque vocês já falaram lá no primeiro ano, no terceirão, vocês já falaram sobre elétron emparelhado, desemparelhado, ligação química, e é aí. Quando eu tenho um elétron desemparelhado, eu tenho propriedade paramagnética, certo? Então, ó, o que, que ele me diz? Ó, fazendo surgir um ímã, então, materiais que possuem elétrons desemparelhados, aqui na presença de um campo magnético, um ímã, alinham-se fazendo surgir um ímã, né, que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do campo magnético em um ponto qualquer, tá? Então olha aí, ó, o nosso ímã. Quando a gente pensa num ímã, em atração, é porque tem gente que pergunta, por que, que um metal é atraído pelo ímã, o outro não? Propriedade paramagnética. Então um tem elétron emparelhado, o outro possivelmente não tem, ou tem um ou outro, então é leve o paramagnetismo, a gente pode até nem perceber, tá? Ó, essa ideia aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o subnível 2p do oxigênio. Olha que loucura. Ele tem aqui, ó, elétron emparelhado, tem parzinho, ó, um elétron, uma setinha para cima, uma setinha para baixo, e ele tem elétron desemparelhado, tá? Então, ó, materiais que possuem elétrons desemparelhados, na presença de um campo magnético, eles se alinham, fazendo surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento. Então, aqui a gente tem a ideia do paramagnetismo, tá? A mesma coisa, o que é o diamagnetismo? Na presença de um campo magnético, tem seus ímãs elementares orientados no sentido contrário, quer dizer, repelem. O campo magnético fica contrário àquele de formação, ó, bismuto, cobre, prata, chumbo, entre outros, né? Então, olha aí, ó, ele cria a condução, aquela supercondução, né? Falar de supercondutores é algo que a gente tá tão em alta, né? Aí a gente está falando de diamagnetismo, tá? Ó, o que, que acontece com ele? Olha no paramagnetismo. As linhas de campo convergem, né, para o centro. Então, a atração. No diamagnetismo, eu tenho como se fosse aí a repulsão. Tá? E o ferromagnetismo, ó, são materiais que se mantam fortemente se colocados na presença de um campo magnético. Ferro, cobalto, níquel são os principais, né, que a gente vê nessa história de ímã. Uma imagem aí bem bacana, a gente consegue jogar com esses metais, né, na presença de um ímã, porque eles são atraídos por um campo magnético. Então, o processo aí de ferromagnetismo, tá? Que mais que a gente tem aí? Deixa me ver. Como é que funciona, né? O ferromagnetismo, ó, se a gente olhar para o de cima, ele está com seus polos desorientados para lá, para cá, né? Quando eu coloco ele num campo magnético, ele orienta. Por isso que ele fica imantado, porque ele acaba polarizando é, 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 a estrutura, né? Então eu crio linhas de campo magnético, tá? Uma curiosidadezinha então sobre paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo, tá? Da nossa aula, a parte já encaminhando aí para a parte final, né? A gente vai para o número quântico. Então, olha aí, a gente tem número quântico principal, que a gente representa, nós vamos representá-lo pelo n minúsculo, tá? Não vai confundir, de repente aí, eu sei que boa parte de vocês já deve estar na apostila 3A de Química, está falando de soluções, viu a parte de estequiometria não faz muito tempo. Mas é o N, aquele lá da estequiometria, que é o que a gente. Não, é N minúsculo também, só que lá na estequiometria e nas soluções, a gente chama o N minúsculo de número de mol. N1, número de mol 1, N2, número de mol 2, N total, né? Enfim, aqui não. Aqui é o N de número quântico principal, tá? Olha só.
E é simples, eu só vou dar um número. Ao invés de eu chamar camada K, eu vou dizer camada 1. Ao invés de camada L, camada 2. Então, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao invés de KLNMOPQ, certo? KLMNOPQ. Então, estou trocando letra por número, é só uma organização. Então, quanto vale o N? Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Tomem muito cuidado. Anota aí no teu material, tá? O que que acontece? Quando eu tenho o número quântico principal, eu já peguei exercícios, por exemplo, que o vestibular diz assim: o número quântico principal pode ter qualquer valor entre 1 e 7. Não está correta essa frase. Olha um detalhezinho aí, né? Até estava conversando hoje, foi hoje? Hoje pela manhã. Estava conversando com um monitor aqui em Criciúma e estava falando para ele uma palavra, a gente tem que estar muito ligado, gente, que os professores de português aí, eu sei que isso infla o ego deles, então que eles não nos ouçam, mas interpretação na prova de química também, de química, de física, de matemática, mas aqui eu vou falar por mim, né? Na prova de química, ela é fundamental, gente. Então, uma palavra muda todo o sentido do exercício. Então, por exemplo, se eu disser o número quântico principal pode ter qualquer valor entre 1 e 7. Está errado. Mas se eu colocar qualquer valor inteiro entre 1 e 7, está correto. Então, cuidado com esse pequeno detalhe. E é simples, ó, o número quântico principal, ele só substitui a letra. Ao invés de K é 1, L é 2, só para mostrar as 7 camadas que nós conhecemos. Tá? A mesma coisa a gente faz com o número quântico secundário ou azimutal. O meu Lzinho aqui ficou estranho, né? Mas a gente representa ele por um L minúsculo, tá? Esse número quântico secundário. E também, ó, ele vai ser aquele número que a gente vai trocar o subnível, ao invés de falar SPDF, nós vamos substituir S por 0, P por 1, D por 2, F por 3. É isso. Tá? A gente já tinha visto o número de elétrons máximo, tanto para nível quanto para subnível, né? Então agora a gente está juntando essas ideias e dando um nome, número quântico. Aí vem um detalhe agora. Lembra do diagrama? Aquele mesmo diagrama, aquela mesma tela lá de trás, tal, 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 a distribuição em subníveis, beleza. Agora eu pego esse diagrama, então eu juntei o nível e o subnível, formei o diagrama, mas a gente já viu isso. Vamos para o próximo ponto. Eu vou juntar isso na forma de orbital. Então, olha só, o orbital ele comporta 2 elétrons no máximo. Então lembra aquela historinha? A gente falou de orbitais antes. É a região do elétron onde é máxima a probabilidade de eu encontrar um elétron. Então quer dizer, é onde o elétron passa a maior parte do tempo. Nessa região eu posso ter 2 elétrons. Sabe por quê? Pensem comigo. Se eu tiver 2 elétrons, eles vão se repelir eletricamente. Afinal de contas, os dois têm carga negativa. Então, eles vão se repelir, cargas iguais se repelem. Porém, é, o elétron, ele tem. Eu aqui, de repente, tem alguém aí que já fez curso técnico, ou de repente tem um professor de química assistindo, vai dizer assim: ah, que bobagem. Mas é com o intuito de simplificar a explicação. Num outro momento a gente pode discutir com mais tempo e eu explicar adequadamente. Mas vamos lembrar o seguinte: o elétron, nós podemos entender que ele tem um movimento, vamos dizer assim, de rotação. Então ele pode girar horário ou anti-horário. Se ele gira horário, eu vou atribuir para ele o mais meio. Se ele gira anti-horário, menos meio. Que a gente já vai falar disso, que é o número quântico spin. Mas o que me interessa é física. Toda carga elétrica em movimento cria em torno de si um campo perpendicular, né? Um campo magnético. O que quer dizer isso? Cria um ímã. Então, olha só, eu tenho 2 cargas negativas, só que elas estão girando em sentido contrário. Então, elas criam campos magnéticos contrários. O que, que acontece com esses 2 elétrons? Eles se atraem magneticamente. Então, eles repelem eletricamente, mesma carga elétrica, mas se atraem magneticamente
porque tem campos magnéticos contrários, tá? Então, pensando dessa forma, no meu orbital eu só posso ter dois elétrons, para que a força de atração e repulsão se compense e os dois coexistam bonitinho. Por isso que vocês viram lá atrás que tinha setinha para cima e setinha para baixo, para mostrar que tem um girando horário, o outro anti-horário, ou um anti-horário, o outro horário, que um está girando contrário ao outro. Então, olha bem, se o meu subnível S ele comporta dois elétrons, ele precisa de um orbital. Né? Por quê? Porque um orbital comporta dois elétrons. Então, se eu pensar que a casinha do elétron cabe em dois elétrons, o subnível P tem 6 elétrons, ele precisa de 3 casinhas. O subnível D tem 10 elétrons, ele precisa de 5 casinhas. O subnível F precisa de 7, porque ele tem 14 elétrons. Então, eu vou colocar os elétrons 2 a 2. Como a gente viu que era 2, 6, 10 e 14, eu só estou dizendo que é 1, 3, 5, 7, porque cada casinha comporta 2 elétrons. Aí a gente vai atribuir o seguinte, ó, o valor do número quântico magnético, que a gente atribui aí o m minúsculo. Eu vou dar para o orbital central, próxima tela a gente já vai ver isso, eu vou dar ao orbital central o código 0, à esquerda código negativo, à direita código positivo. Como assim? Ó? Observa o seguinte, eu tenho o orbital S, eu tenho 2 elétrons para colocar. Então eu coloco o primeiro elétron, detalhe, primeiro elétron sempre setinha para cima, segundo para baixo. Vou para o subnível P, eu preciso de 3 casinhas. Vou colocar os elétrons, ó. Número de elétrons solitários é máximo, tá? Regra de Rand, ó. Número de elétrons solitários é máximo. Coloco 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, aqui, ó. Coloquei 3 elétrons, todos para cima. Agora eu volto da esquerda para a direita, colocando, ó, os elétrons, certo? Então, ó, 1, 2, 3. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu coloco um elétron para cima, outro, vou colocando os elétrons, primeiro todos para cima. Precisou, agora coloca para baixo. Ó. Então, eu vou distribuindo os elétrons e aqui a gente teria a mesma coisa no F, né? Então, ó, olha tudo emparelhadinho. Se eu preenchesse todos os subníveis SPDF, né? Agora, uma coisa, eu falei que o central é 0. Então, o do centro é 0. Quem está à esquerda é negativo. Ó. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o número quântico magnético é esse númerozinho aí. Quando eu digo menos 3, é porque ele está lá na esquerda, no começo. Quando eu digo mais 3, ó, é porque ele está lá na direita. Mais 1, 0. Então, esse 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, posiciona o orbital em que o elétron se encontra. Tá ok? E esse é o número quântico magnético. De novo, o número quântico secundário que a gente viu antes, ou azimutal, ele pode ser 0, 1, 2, 3, tá? Ó, vou até voltar aqui para vocês lembrarem disso. Ó, vamos voltar aqui. Ó. O número quântico ele pode ser 0, 1, 2, 3. Então, cuidado. Qualquer número inteiro entre 0 e 3. Tá? Agora aqui, eu posso ter qualquer número inteiro entre menos 13 e mais 3. Números inteiros. Não pode ser menos 2,8, então por isso o inteiro, tá? Então esse é o número quântico magnético. E tá aí a história do espinho. Olha para esse elétron, os dois elétrons estão se repelindo eletricamente, mas eles vão se atrair porque um está girando no sentido horário, o outro está girando no sentido anti-horário. Por isso que aqui embaixo está mais meio e menos meio, certo? Porque um está girando num sentido, o outro no outro. Ah, Camis, como é que funciona isso? Cada vestibular tem a sua pegada, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Atualmente, eu tenho visto os vestibulares tomarem esse cuidado e dizerem assim no exercício. Quando eles falam exercício de número quântico, né? Então ele coloca lá para vocês assim: admita que o primeiro elétron a entrar tem spin mais meio. O que ele quer dizer com isso? Para cima mais meio. Então lembra ali aquelas setinhas que a gente viu aqui, ó? As setinhas vermelhas que estão para cima, nós vamos entender que elas têm o valor mais meio. Se ele te disser isso,
para cima mais meio, né? Ou o primeiro elétron a entrar é mais meio. Se o exercício te disser o primeiro elétron a entrar tem spin menos meio, o que, que ele está te dizendo? Para cima menos meio. Então a gente vai entender que a setinha vermelha é menos meio, né? Para cima mais meio, para baixo menos meio, ou vice-versa, tá? Se ele disser que o primeiro elétron é mais meio, para cima é mais meio. Se ele te disser que o primeiro elétron é menos meio, para cima é menos meio, tá? Toma esse cuidado, portanto, tá bom? Para a gente finalizar, imagine que vocês recebessem o seguinte exercício: o elétron diferenciador de um determinado átomo apresenta o seguinte conjunto de números quânticos: 3, 2, menos 1 e menos meio. Então percebe, ó, ele me deu número quântico principal, 3, número quântico secundário, 2, número quântico magnético, menos 1, e o número quântico spin, menos meio. E aí ele pergunta qual o número atômico deste átomo. Então, quantos prótons ele tem? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai distribuir elétron, ó, e nós vamos distribuir começando pelo seguinte. Lembra, o 3 indica o nível, o 2 o subnível. Então, lembra, 0, 1, 2, 3. Então, ele é o subnível D. Então, a gente tem aqui 3D, elétron vai ser distribuído até o orbital menos 1, quer dizer, no caso do D, é o segundo orbital, né? Com o spin para cima. Mas peraí, Caminhos, como é que tu sabe que é para cima? Tá aí um detalhe. A maior parte dos vestibulares, quando não nos diz, admite, não existe uma regra sobre isso, mas admite que para cima é menos meio. Então, olha só, a gente faria a distribuição, ó, até o quê? Até o 3D7. Sabe por quê? Olha o que, que ele está me dizendo. Ou, né? Ah, não, peraí, deixa eu ver. Aqui eu admiti, ó, para baixo. Mas quando ele não diz, eu aqui, tá? Admiti para baixo, que menos meio é para baixo. É, provavelmente eu peguei um exercício que dizia isso. Mas quando ele não diz, a gente admite que menos meio é para cima. Tá? Se ele não disser nada, a gente. Claro, eu tenho que olhar vestibular por vestibular. A UFSC já me pegou nisso, por exemplo. Porque a UFSC, menos meio, quando ela não diz nada, para cima, menos meio, por exemplo. A ACAF já é mais meio. Então a gente tem que ver. Tá? Então eu sugiro dar uma olhada. Posso até, depois vocês podem me mandar perguntas e eu vou respondendo pontualmente cada uma delas. Ah, o meu vestibular, vou fazer tal, e aí eu vou respondendo para vocês, tá? Mas aqui, ó, eu admiti que menos meio é para baixo. Eu admiti. Então o que que eu fiz? Eu vou parar no orbital menos um do subnível D para baixo. Então eu cheguei até o 3D7. Ah, Camis, como é que tu fez isso? Olha só, eu poderia voltar aqui, ó. Olha esse subnível aqui, ó. Imaginem o seguinte, ó, eu aqui distribuí D1, D2, D3, D4, D5. Então percebe, para cima, com spin menos meio. Olhando esse segundo orbital aqui, a segunda setinha da esquerda para a direita, ela está no orbital menos 1. Ó. Eu poderia seguir aqui agora, vocês vão concordar comigo. Ó. Então ela está no orbital menos 1. Agora, como lá ele falou que era menos um para baixo, então eu coloco todos para cima e agora eu voltaria colocando para baixo. Ó. Se eu ficasse aqui, ó, no menos um, olha aqui, ó, para baixo, certo? Aqui não vai parar, né? Vai continuar, mas pelo efeito que eu dei. Mas olha só, eu pararia no menos um para baixo, então eu teria orbital menos 2 menos um, lembra, zero mais um mais 2. Então, como ele me diz para parar no menos um, eu vou parar no menos um, com o elétron para baixo. Então daria as 5 setinhas vermelhas e 2 setinhas azuis. É daí que eu tiro essa informação aqui, ó, que eu tenho que distribuir até o 3D7. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Logo, esse cara teria 2, 4, 10, 12, 18, 27 elétrons. Consequentemente, 27 prótons. Então, a resposta aqui seria 27. Tá? Bom, meus queridos, nosso tempo tá esgotado, né? Beijão para vocês. Curtam aí esse final de sexta-feira e o final de semana.
Semana que vem a gente vai se encontrar na terça. Nós vamos fazer aí uma aula de um outro assunto aí na terça, né? A gente vai trabalhar um pouquinho mais, tá? E aí a gente se encontra terça e sexta, semana que vem. Beijão para vocês e uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Até semana que vem, então.